Zenit começa a ceder à pressão do Flamengo e à vontade do jogador, e pode estar aceitando a proposta do Flamengo pelo Claudinho, gente. Isso mesmo, eu vou estar falando sobre isso. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vou estar atualizando vocês também sobre a situação do De La Cruz, que já tá chato falar sobre isso, mas tenho que atualizar vocês. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra pro YouTube que esse vídeo tem relevância e esse canal vai crescendo cada vez mais com a sua colaboração. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então vamos lá, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, que é de graça e você não paga nada por isso. É absolutamente de graça, você fica sempre bem informado sobre aquilo que está acontecendo no Mengão. E vamos falar sobre os jogadores disponíveis para amanhã, gente. Os jogadores que estão ali relacionados para a partida contra o Atlético Paranaense. Vou falar aqui para vocês, só que em ordem aleatória mesmo. Fabrício Bruno, Matheus Cunha, Alan, que amanhã deve fazer a sua estreia, Davi Luiz, Wesley, Pedro, Santos, Cebolinha, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Guilherme Varela, Léo Pereira, Thiago Maia, Vitor Hugo, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Matheus França, Agustinho Rossi, Pablo, Gerson, Luiz Araújo e Gabigol. O Gabigol também que tá voltando aí. E, gente, falar sobre o Sampaoli, que entrou na justiça contra o Neto. Neto que foi em rede nacional falar que o Sampaoli era racista no Santos, que ele tratava mal os funcionários do Santos. E os próprios funcionários do Santos desmentiram o Neto. Falaram que ele estava equivocado sobre as coisas que ele falou. E o Sampaoli entrou na justiça contra o Neto por danos morais e pede 500 mil reais de indenização para o Neto. E caso o Neto perca esse processo aí e o Sampaoli ganhe, ele vai ter que desembolsar essa quantia aí por conta dos danos morais que ele causou. Não é a primeira vez que o Neto é processado por alguém, não é a primeira vez que ele perde ali um processo. Eu acho que para você trabalhar em rede nacional, você tem que saber se controlar. Às vezes você sabendo de certas coisas, você tem que ter a certeza do que você está falando ali. E não sair falando um monte de baboseira, sendo que você fala para um público muito grande e você está falando da imagem de uma pessoa. Então, pode ser verdade? Pode não ser? Pode. A justiça que vai determinar, porque se você fala uma coisa, você tem que provar. Gente, e o Flamengo mira já a contratação de um lateral esquerdo para a vaga ali do Felipe Luiz. Por quê? O Felipe Luiz, tudo indica que ele não vai mais renovar com o Flamengo, justamente pela idade do jogador, pelo alto número de lesões, e ele que pode seguir no clube de uma forma ali trabalhando na comissão técnica, mas também tem informações de que ele pode trabalhar no Atlético de Madrid por um tempo. Ele que tem um carinho muito grande pelo Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid tem um carinho muito grande por ele. A gente sabe que onde o Felipe Luiz passa, ele é bem tratado e ele trata muito bem as pessoas, então o carinho é mútuo. Então todo mundo gosta do Felipe Luiz, ele é um queridão, né, gente? Então a gente vai precisar de um lateral esquerdo e o Flamengo já entende que não pode deixar para depois. Então analisa a situação de outros laterais aí no mercado para trazer para o Flamengo o quanto antes. Não é prioridade da gente, até porque a gente está focado no meio campo, em trazer reservas ali para o Arrascaeta. Estamos focados na zaga também, porque Rodrigo Caio e Pablo não estão nos planos de São Paulo e podem sair. Mas um lateral esquerdo também vai ser preciso ali para a função. E, gente, teve um burburinho sobre o Arana, Guilherme Arana, que postou um coração preto e vermelho nas suas redes sociais. E, se eu não me engano, ele postou "tá chegando a hora". Eu não sei o que ele postou, na verdade. É mais ou menos alguma coisa sobre "está chegando", o sonho realizado, foi algo do tipo. E os flamenguistas já começaram a bombardear o Instagram dele dizendo que era pra ele vir pro Flamengo, falando vem pro Mengão. E a torcida do Galo começou a chiar, começou ali a reclamar. Por que você colocou um coração vermelho e preto? Aí ele teve que se explicar. Eu acho que seria ótimo pra posição. Ele que por muito tempo foi o melhor lateral esquerdo aqui do Brasil. Hoje em dia perde pro Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas tá jogando muito. Ele tá voltando de lesão. E eu queria saber de você. O que você acha do Guilherme Arana, gente? Guilherme Arana no Flamengo. Coloca aqui embaixo. Seria muito legal e o pessoal lá do Galo, lá, os torcedores iriam enlouquecer. Já ficaram malucos com a possibilidade do Alan vir. Ficaram doidos. Quando o Alan veio de fato, aí que eles enlouqueceram mesmo e foram até covardes nos protestos dele. Mas é isso, coloca aqui embaixo e a gente vai interagir sobre isso também. Gente, falar sobre a situação do De La Cruz. A situação do De La Cruz é a seguinte.
O River Plate sentou ali e se acomodou na multa do jogador, que é de 16 milhões de dólares, que daria ali 77 milhões de reais e 700 mil reais. Ou seja, daria para o Flamengo pagar? Sim, mas o Flamengo entende que não precisa desembolsar essa grana toda para contratar o De La Cruz, porque o valor de mercado dele é mais baixo que isso. E o River Plate segue fazendo jogo duro, E caso o Flamengo não traga ele nesse meio de temporada, no final da temporada a multa dele vai estar mais baixa ainda. E o River Plate vai ser obrigado a negociar ou vai perder o jogador de graça. E o jogador já mostrou interesse em vir para o Flamengo. O jogador já acertou base salarial, já acertou ali tempo de contrato. Só faltou o River Plate ceder. E o River Plate se apega a isso. E, gente, o tempo vai passando. Caso o Flamengo não contrate ele, vai insistir no Claudinho. Vou estar falando sobre o Claudinho também daqui a pouco. Só que a situação do De La Cruz é essa. O jogador quer vir, ele não faz aquela pressão que o Alan fez no Galo para poder sair, mas ele tem o interesse de vir. O Arrascaeta até colocou ali, se não me engano, ele comentou na publicação do Arrascaeta que o Arrascaeta estava estiloso, que o Arrascaeta tá tirando umas fotos assim, como se fosse modelo mesmo. E ele comentou que o Arrascaeta estava estiloso e ele falou, vai chegar quando? Está demorando muito pro De La Cruz, eles que são companheiros de seleção uruguaia. Então eu acho que o River Plate vai segurar o máximo que puder. O Flamengo tem a postura de não aumentar a proposta. O Flamengo sabe até onde deve insistir por esse jogador. E se eles não quiserem vender, gente, o Flamengo vai ficar tranquilo. O Flamengo tem o Arrascaeta ainda, tem o Everton Ribeiro que não renovou, mas pode renovar. Então a gente não está desesperado, mas caso eles mudem de ideia, vai ser ótimo para ter esse reforço que é o De La Cruz no Flamengo. Gente, e falar sobre a situação do Claudinho, trazer informação aqui do Júlio Miguel Neto. Ele disse que dentro do Zenit eles já começam a ceder a proposta do Flamengo, porque vê que o jogador quer retornar ao futebol brasileiro. A proposta paga aquilo que eles gastaram no jogador e eles podem estar aceitando ou esticando um pouco mais para o Flamengo subir um pouco mais ali a proposta. O Flamengo ontem que apresentou uma proposta de 15 milhões de euros, que dá ali entre 80 a 81 milhões de reais, e pode se esticar até 17 milhões de euros. E eles que estavam irredutíveis, dizendo que só iriam vender o jogador por 30 milhões de euros, eles mudaram de ideia, começam a mudar de ideia e podem aceitar a proposta do Flamengo, as propostas que o Flamengo fizer ali dentro do que o Flamengo pode pagar. E isso é muito bom, gente, até porque a gente precisa de um reserva para o Arrascaeta. E não só reserva, vai que ele assuma a titularidade ali do lado do Arrascaeta, caso o Everton Ribeiro saia. Então, tem essa possibilidade. O Flamengo não pode dar mole, o Flamengo tem que continuar em cima, mas quando se trata de ter jogadores bons no seu elenco, o Flamengo já tem. Precisa manter os que já estão, que estão rendendo, mas tem que trazer reforços mesmo, principalmente para essa posição. E o jogador, ele animou muito, gente. Ele animou muito a torcida com um story que ele postou. Ele postou uma foto dele e uma música tocando no seu Instagram, no story. E o trecho da música dizia exatamente assim: eu ainda não cheguei, mas estou quase perto. Mesmo se nós estiver na hora errada, tenho certeza de que eu sou o cara certo. Gente, isso animou a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo pegou isso e falou: não, esse cara tá vindo pro Flamengo. Isso aqui já é uma indireta dizendo que ele vai vir, que ele tá já entrando no clube. E, gente, anima sim, anima bastante, até porque o Flamengo quer trazer esse jogador. E a gente sabe a qualidade dele. Se você for pesquisar os lances dele, são lances muito legais, dribles, visão de jogo, passes certos, e é um jogador que faz bastante gol. Então eu acho que o Flamengo poderia sim contratar ele, e eu acho que o Flamengo vai conseguir, de acordo com essa notícia do Júlio Miguel Neto. E uma notícia que vem lá da Argentina, que o Flamengo vai fazer uma proposta pelo Sebastián Boselli, que é um zagueiro uruguaio que ele tem 20 anos não, ele joga no futebol sub-20, ele que foi campeão sub-20 com a seleção uruguaia na última Copa sub-20 que teve. O Flamengo tem interesse no jogador e pretende fazer uma proposta logo. O Flamengo entende que contratar esses jogadores novos que estão se destacando pode render muito dinheiro lá na frente, ou os jogadores entregar esportivamente para o clube. Então a gente aguarda os próximos capítulos. Sebastián Boselli, jogador uruguaio, e o Flamengo pode fazer uma proposta a qualquer momento. Gente, falar sobre o jogo de amanhã. O jogo de amanhã o Flamengo precisa ganhar. O Flamengo vai jogar na Arena da Baixada. O Flamengo já está em Curitiba para o jogo de amanhã, um jogo que será na TV aberta. E amanhã, Alan e Gabigol, no caso o Gabigol está de volta, e o Alan fará a sua estreia pelo Flamengo. Ele que está muito animado para jogar. E, gente,
De verdade, eu espero que esse cara renda muito no Flamengo, que ele consiga jogar muito e domine o meio-campo. Eu vi alguns vídeos dele treinando, ele parece estar muito bem fisicamente, parece que ele já recuperou sua forma física. O Sampaoli que colocou ele para treinar 2 vezes por dia, se eu não me engano de manhã e uns treinos à noite também. Então isso vai ajudar bastante. E o Gabigol tá voltando de lesão, ele que teve uma torção no tornozelo, não sei se vai começar jogando. Gabigol que faz falta. Gabigol é aquele cara que não é tão habilidoso, mas na hora de cobrar, ele cobra. Na hora dele ir em cima da arbitragem e falar, vocês estão errados, de pedir as coisas ali, de abrir espaço no ataque, de fazer gol, de criar jogadas, o Gabigol ele funciona, gente. Então, ele faz falta, ele chama a liderança para ele chama a responsabilidade para ele e ele consegue fazer isso com maestria. Vou citar uma coisa aqui para vocês. No último jogo do Brasileiro contra o Palmeiras, vocês acham mesmo que depois daquele pênalti ali que o Everton Ribeiro sofreu, o Gabigol ia ficar quietinho? Ele ia ficar parado? Ele ia em cima da arbitragem, ele ia ficar cobrando pro Ramon Abateabel olhar no VAR. Só que o Ramon Abateabel não olhou, ele fez aquilo tudo, todo mundo sabe que ele errou, já ficou bem claro, né? Palmeiras que foi chorão, falando que o sistema estava contra eles, mas a gente sabe quem foi prejudicado nesse jogo de verdade. Então, já passou, mas a gente sabe que a figura do Gabigol dentro do campo muda jogo e pode muito bem funcionar na questão de fazer pressão na arbitragem, na questão de ser um líder dentro de campo. Então que o Gabigol volte e permaneça sem se machucar por muito tempo. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você clique no botão de gostei, porque você clicando no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Então é isso, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.